espiritual sobre cada um de nós, ó Pai. É o que nós pedimos nesta noite, ó Pai, e te agradecemos em teu nome, ó Pai. Aleluia, ó Pai. E agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe. Zique, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vou pedir para o nosso irmão Negro, ele vai nos ajudar aí. Glória a Deus. Nós vamos ser breve, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos louvar o Senhor nosso Deus, mas vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de número 1. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui na igreja, nós estamos fazendo o nosso culto de quarta-feira. Ele é um pouco mais rápido, tá? A gente começa às 8, vamos até às 9 horas da noite. Nós geralmente cantamos 2 hinos antes, ouvimos a palavra, oramos no final, né? Louvamos mais um louvor, pois vamos embora para nossa casa abençoada. Nós estamos numa campanha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aonde nós estamos ministrando a palavra de Deus, uma sequência de mensagens no Evangelho de Mateus. Nós já falamos o capítulo 1, que falava a respeito da genealogia de Jesus. Falamos também, o nosso irmão evangelista Diego falou sobre o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Amém? Glória a Deus. Evangelho do Mateus. E o Mateus está aqui na igreja. Está aqui participando também com a gente. Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura. Vai ser um pouquinho extensa. Eu não vou ler do verso 13 em diante, mas eu vou ler do capítulo 2, versículo 1, até o versículo de número 12. Amém? Diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte a respeito dele: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Verso 7. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Verso 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, depois os avisou que não voltasse. Num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso,
voltaram para a sua terra por outro caminho. Amém? Curva a sua cabeça como você está. Vamos orar, vamos falar com Deus, para Deus nos inspirar a aprender a sua palavra. Pai, cuja presença nós nos encontramos, quero pedir ao Pai que nessa oportunidade o Senhor fale conosco de uma forma especial. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós não viemos aqui para perder tempo, Pai, não, mas nós viemos aqui para aprender a sua palavra. Que o Senhor nessa noite fale conosco, que a resposta que o teu filho tanto precisa possa alcançá-lo nessa noite, ó Pai. Visite os teus filhos que estão ouvindo essa palavra, que estão na casa. Que teu Espírito Santo os visite também. Eu posso sentir a presença do Senhor nesse lugar. Eu posso sentir a tua graça nos envolvendo aqui, Senhor. Deixa os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, que passagem linda é essa que nós lemos. Falar do capítulo 2 de Mateus é algo especial, porque nos remete a lembranças de quando éramos ainda crianças, quando participávamos das salinhas das crianças. Eu me lembro que mesmo antes de eu ser evangélico, eu era criança, eu tinha meus 7 anos de idade, 7, 6 anos de idade. A Igreja Assembleia de Deus Madureira, lá em Santa Mariana, tinha escola dominical toda manhã. E na escola dominical tinha a salinha das crianças. E eu, mesmo sem ser evangélico, a minha mãe permitia que eu participasse daquelas reuniões. E eu ia lá. E uma das coisas que eu aprendi lá foi um pouquinho dessa história que a gente vai falar aqui nessa noite. Que é a história onde vai falar a respeito do nascimento de Jesus. Mas não somente do nascimento de Jesus, mas do capítulo 2. Vai falar a respeito do momento onde Jesus estava na sua casa. E aonde ele recebe a visita de alguns homens. Esses homens nós conhecemos como magos. Alguns também os chamam de 3 reis magos. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviram a história dos 3 reis magos? Que foram levar presente para o menino Jesus? Só que, estudando a Bíblia Sagrada, a gente vai percebendo que falo isso com muita cautela e com muito cuidado para não entristecer ninguém. Mas algumas coisas que a gente aprendia quando era criança. Exemplo, a história dos 3 reis magos. Vocês acabaram de ler o capítulo 2. Algum momento aqui a Bíblia fala que era 3? Não fala. Algumas traduções vai falar a respeito de magos. Só que no nosso contexto aqui, quando fala de magos, irmão nego, está falando de alguém que mexe com magia. Só que no contexto do Oriente Médio, em especial nos tempos bíblicos, e aproveitando a oportunidade, eu quero recomendar um livro para vocês. Ralph Goer, Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Dentre aqueles livros lá, Camille, tem esse livro, que fala sobre a tradição judaica, costume judaico. E a gente vai ver, no texto que nós lemos, que algumas coisas a Bíblia não fala, só que nós aprendemos que Jesus recebeu a visita dos reis magos enquanto ele estava ainda na manjedoura. Quem já viu isso? Já viram aqueles presépios que tem no período do Natal? Aqueles presépios que tem no período do Natal? Tem lá o desenho, a imagem, né? Os bonequinhos ali. Tem Jesus
numa manjedoura, alguns animais em sua volta, não tem? Tem ali o desenho de uma mulher, o boneco de uma mulher, o bonequinho de um homem representando Maria e representando José. Em alguns casos também tem 3 homens representando os 3 reis magos. Só que detalhe, olha o texto que nós lemos. O texto que nós lemos vai me chamar a atenção, porque a Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de número 11 do capítulo 12: entraram na casa aqueles homens, os magos, que não eram magos que mexiam com feitiçaria, eram chamados de magos, porque no Oriente Médio, aquelas pessoas que tinham conhecimento da medicina, aquelas pessoas que tinham conhecimento da astrologia, astrologia que mexe com os astros, que fala das estrelas, dos planetas, esses homens cientistas, eles tinham conhecimento, eram homens sábios, irmã Vanessa, eram homens sábios, eram homens que tinham conhecimento, irmão Ezequiel. E esses homens, detalhe, vieram de uma terra distante, viram a estrela, não apenas uma estrela, como qualquer estrela, mas a estrela. Estavam na sua terra distante, avistaram a estrela e caminharam, irmã Adriana, uma longa distância para encontrar esse menino. Detalhe, quando eles chegam no lugar, o menino já não estava mais na manjedoura. Então os reis magos, como é chamado, quando encontram Jesus, Jesus já não está mais lá na estrebaria. Jesus está na casa de Maria e de José. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de 11: e entraram na casa, não entraram na estrebaria. Há quem diz que Jesus aqui ele já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Não era um bebê recém-nascido. Então quando os reis magos, esses homens que vieram distantes, lá do Oriente, para visitar Jesus, irmão Ezequiel, chegam, eles não vão na estrebaria. Jesus já não estava mais no estábulo. Jesus já estava na casa, estava no conforto da casa. Vocês sabiam disso? Nós estamos aqui aprendendo. E o que me chama também a atenção é que o nascimento de Jesus ele foi profetizado. Todo o Antigo Testamento ele está falando de Jesus. O capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele fala da genealogia, para mostrar que Jesus ele era um judeu puro, e que Jesus não era um aventureiro, Jesus tinha uma história. Eu não creio que Deus vai levantar uma nova geração. Isso aqui é profético. E às vezes a gente se pega falando nisso, né? Deus vai levantar uma nova geração. Se Deus vai levantar uma nova geração é porque essa geração de hoje falhou. Aí ele precisa então dar um basta nessa geração e levantar uma no lugar. Se a gente profetizar que Deus vai levantar uma nova geração, nego, nós estamos dizendo que nós falhamos. Deus é um Deus de continuidade. Deus, quando falava com Jacó, ele falava que ele era Deus de quem? Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus de aliança, gente. Sabe por que que Deus, me permita dizer isso aqui, não sei nem por que que a gente está entrando, está vindo o mistério, então vamos desenrolar. Sabe por que que Deus nunca é a favor do divórcio? Em alguns casos, Deus até permite,
Mas Deus nunca foi a favor. Deus, na verdade, Ele é a favor do matrimônio. Casou, vai até o fim. Existem as exceções, que às vezes acontece, de uma traição. Mas por que Deus não é a favor disso, pastor? Porque quando isso acontece, a geração que vai dar sequência, automaticamente ela é afetada. Sim ou não? Sim. Falta a presença de um pai. Em alguns casos, a presença da mãe. Filhos crescem desorientados. Não tem um espelho dentro da casa para seguir. E Deus nunca é a favor disso, porque Deus, Ele é um Deus de geração. Quando Ele foi falar com aqueles que iam suceder, por exemplo, Josué vai assumir o lugar de Moisés. Mas Deus deixa bem claro para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Na verdade, nós temos que profetizar legado. Que o legado que nós estamos deixando hoje, Camille, alguém vai dar continuidade amanhã. Hoje o pastor Tony está pregando. Mas vai chegar um tempo que o pastor Tony vai ficar velhinho. E os meus filhos vão ter que dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. A questão é forte o que eu vou dizer aqui, mas eu preciso falar. Que legado nós estamos deixando para a geração? Qual é o tipo de legado que nós estamos deixando? Alguém precisa se espelhar em nós. E qual é o legado que nós estamos deixando? Deus é um Deus de geração. E o que me chama a atenção é que o Antigo Testamento todo fala a respeito de Jesus. Que Jesus era uma sombra daquilo que um dia haveria de se manifestar. Por exemplo, o tabernáculo era uma sombra de Jesus. O templo construído por Salomão era uma sombra de Jesus. Lembra lá no Jardim do Éden, no capítulo 4, no versículo 4, aonde Adão peca e Eva peca, Deus interfere, Deus entra no jardim, questiona Adão: o que aconteceu, aonde tu está? A questão que eu pergunto para vocês é: Deus sabia onde Adão estava, sim ou não, Mandriana? Sabia ou não sabia? Deus sabe as nossas falhas, sim ou não? Então por que nós temos que confessar? Se antes mesmo da gente orar, Ele sabe que a gente vai orar. Porque Deus quer ver se a gente tem consciência daquilo que a gente faz. Adão, aonde tu está? Adão tentando se esconder de Deus. Só que como Deus tinha uma aliança com Adão, mesmo Adão falhando, Deus vai sempre insistir com Adão. O que me chama também a atenção é que Deus vai lá no Éden, no Jardim do Éden. Adão pega uma folha de figueira, vocês lembram da história? Ele pega uma folha de figueira para tentar tampar a sua intimidade. Para tentar tampar as suas vergonhas. E Deus reconhece e sabe o que Adão fez de errado. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Deus vai lá e faz o quê? Providencia uma pele de um animal, de um carneiro, e providencia, Iago, vestes para Adão e Eva vestir. Em outras palavras, você vê como que o Antigo Testamento tem uma ligação com o Novo Testamento. Em outras palavras, aquilo que estava acontecendo ali era Deus dizendo: eu estou providenciando um meio, uma saída para vocês. Vocês pecaram, mas vai chegar um tempo em que a pele de um animal há de
não só cobrir os seus pecados, mas arrancar o pecado de vocês. Evangelho de João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Então o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, o homem cai, mas Deus já mostra que através de Jesus nós seríamos restaurados. E olha que interessante, a gente vai ver agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 2 e no capítulo 1, que fala do nascimento do próprio Deus. Você consegue entender isso aqui, gente? Irmão Ezequiel. Gente, é Deus tendo carne. É Ele sentindo o que a gente sente, Mateus. Ele passar necessidade como a gente passa, Mariana. É por isso que Deus entende a gente. Os seres humanos não entendem a gente. Aliás, de toda a criação de Deus, talvez o ser mais complexo somos nós. Cada um tem um jeito. Dá uma olhada na sua casa. Na casa sempre tem que ter um mais calmo. Porque se todo mundo for nervoso, o negócio pega lá dentro. Tem que ter um mais calmo. Às vezes acorda de manhã, a mulher está com a cara virada, está brava. Ou vice-versa, um homem. Porque o ser humano é complexo. Sabe o que me chama a atenção? Não sei nem por que a gente está falando isso aqui. Mas é Deus, né? Vocês já ouviram a história da arca de Noé? Quem já ouviu, gente? Dentro da arca tinha sujeira, sim ou não? Sim ou não? Então por que a gente às vezes quer procurar pessoas tudo certinha dentro da igreja? A verdade é a seguinte: a gente quer levar pessoas perfeitas para o céu, sendo que Jesus, ele inaugurou o céu com um ladrão. Então na igreja é lugar de pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos. Mas o que é interessante notar é que a gente não pode deixar o cheiro da nossa sujeira que está dentro ser mais forte do que o cheiro da sujeira que está do lado de fora. Na arca de Noé tinha cheiro de fezes, de animais, e por que não dizer dos próprios homens que estavam ali, Noé, sua família. Sabe qual era o papel daquela família? Cada dia eles tiravam os rejeitos, tiravam a sujeira, irmã Vanessa, para amenizar o cheiro ruim que tinha do lado de dentro. A questão é, ou se não fosse a graça de Deus, Iago, João, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Cordeiro de Deus, Adriano, nós estávamos perdidos. A minha oração nessa noite é que essa graça nos envolva. Ela não vem para cobrir, como no Antigo Testamento. Os homens matavam animais, sacrificavam animais como forma de remissão de pecado. Na verdade, aqueles pecados eram encobertos pelo sangue. Mas quando Jesus toma a decisão e vai para a cruz do Calvário, Ele não encobre, mas Ele tira o pecado. Às vezes nós estamos caminhando pesados, porque há um fardo sobre nós. E às vezes nós queremos fazer coisas tão mirabolantes, sendo que a gente não precisa fazer muito, a gente só precisa se render a esse Senhor Jesus. O cenário em que Jesus vai nascer, irmãos, é interessante. Porque o livro de Mateus vai dizer que naqueles tempos, diferente de Lucas, se você ler na sua casa depois, ele dá mais detalhes. Mateus não, Mateus ele só começa dizendo, naqueles tempos. Que tempos eram aqueles?
Eram tempos difíceis. Havia um homem que estava governando sobre Israel. Seu nome era Herodes, o Grande. E esse Herodes o Grande era um homem truculento, irmã Adriana. Se fôssemos aqui falar só da história de Herodes, nego, a gente ficaria aqui mais de 1 hora falando só sobre Herodes. Mais de 1 hora falando só sobre Herodes, para contar com detalhe. Até porque não havia só um Herodes. Havia 4 Herodes. Tempo nos falta para falar sobre cada um deles. Mas permita-me falar sobre Herodes, o Grande. Antes, deixa eu falar um negocinho aqui antes. Você já percebeu como que Jesus ele é amado e ele é odiado ao mesmo tempo? Quem aqui odeia Alexandre o Grande? Já ouviram a história de Alexandre o Grande? Na escola fala bastante sobre ele. Era um homem truculento, era um homem que matava. Tem até um filme sobre ele. Só que hoje as pessoas não... Por que as pessoas não têm ódio dele? Porque Alexandre o Grande está morto. Bom ou ruim, as pessoas, depois que morrem, não se lembram. Mas por que as pessoas têm ódio do meu Jesus e do seu Jesus? Porque ele está vivo. E quando você está vivo, pessoas vão te amar. Oh meu Deus. E pessoas vão te odiar. Jesus era amado. Jesus era amado. Mas Jesus também era odiado. E Jesus ainda, Iago, ele é amado. Meu corpo está arrepiado aqui, gente. Mas Jesus ainda é odiado. Por quê, pastor? Porque ele está vivo. Hitler matou centenas e dezenas, milhares de judeus. Mas a gente não consegue ainda ter aquele ódio vivo dentro de nós. Porque Hitler morreu. Confúcio morreu. Buda morreu. Mas o meu Jesus é amado e odiado, porque ele está vivo. Por que a gente não comemora o aniversário de Pedro? Gente, eu estou com a vontade de dar uma rajada de língua estranha, que vocês não têm noção. Ô Jesus, está queimando aqui dentro, Adriano, estou sentindo fogo. Sabe por quê, Ezequiel? Que a gente não comemora o aniversário de Pedro, o apóstolo, porque Pedro morreu. A gente não comemora o aniversário de Paulo, porque Paulo morreu. A gente não comemora o aniversário de Maria, mãe de Jesus, porque Maria morreu. A gente não comemora o aniversário de André, porque André morreu. Mas todo ano a gente comemora o nascimento de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus não está morto, Jesus está vivo. E quem está vivo é celebrado. Quem está vivo é honrado e lembrado. Aleluia! Esses dias não comemoraram o seu aniversário, Mateus? Esses dias não comemoraram o seu aniversário, Camille? Comemoraram o meu aniversário também, dia 10 de abril, comemoraram. Por quê? Porque a gente está vivo. Lembra aí alguém que morreu da sua família? Você para comemorar o aniversário dele? Por quê? Porque ele já morreu. Mas Jesus está vivo. Um menino. Caminho para o final. Um menino que foi profetizado pelo profeta Miqueias.
Alguns homens, não eram 3, eram alguns, poderiam ser 2, poderiam ser mais. Engraçado que a tradição coloca até nome nos homens. Falam que eles eram reis, alguns magos, outros que eles eram príncipes da Pérsia. Mas o importante é que eles eram pessoas de fato, que tinham um grande conhecimento. Chegaram em Jerusalém com uma notícia de que viram a estrela e de que um menino iria nascer. E eles vão procurar saber aonde esse menino vai nascer, irmã Adriana. Só que aqui também me chama a atenção que o nascimento do menino chamou a atenção daqueles que estavam longe, distantes. Mas o nascimento do menino me mostra o descaso daqueles que estavam próximos. Sabe quantos quilômetros que dava Belém de Judá, de Jerusalém? Em torno de 13, 15 quilômetros. Era muito próximo, Iago. Só que os judeus estavam envolvidos com a religião. O Messias estava nascendo pertinho deles. Só que eles estavam tão distantes do Messias. Aleluias. E o menino é trazido à memória. A profecia bíblica é trazida à memória. Aqueles que eram detentores da lei, os fariseus, os escribas, que conheciam a lei, nego, deveria mais do que qualquer um saber da profecia bíblica. Mas eles não se atentaram para os fatos, para os acontecimentos. Assim como nos dias de hoje, os sinais da volta do meu Jesus, a sua segunda volta, está aí. Deus mexeu com o mundo, com um vírus, um serzinho que só consegue ser visto por aqueles aparelhos, que me fugiu da memória o nome agora, microscópio, é isso? É mais ou menos isso aí. Aquele serzinho minúsculo está tombando muitas pessoas, está mexendo com a economia mundial. Deus está mexendo com tudo e tem gente que não está entendendo que os sinais estão à nossa volta e as pessoas, muitos não querem saber de buscar a Deus. Talvez é mais fácil quem está longe entender que Deus está mexendo com tudo para chamar-nos a atenção, do que muitas das vezes aqueles que estão perto. Os judeus detentores da lei, fariseus, os escribas, eram aqueles que guardavam a palavra, eram aqueles que guardavam as profecias, tinham conhecimento. Sabe qual é o meu maior medo, Iago? É a gente conhecer que Jesus está próximo, só que a nossa indiferença pode ser maior do que aquilo que tanto Deus tem falado que vai acontecer. E aqueles homens que vieram de uma terra longínqua, alguém diz que eles eram prosélitos, judeus, aqueles que foram levados para Pérsias, no período em que houve o aprisionamento, a prisão dos judeus. Há quem diz que esses homens eram homens que se converteu ao judaísmo, e que esses homens tinham conhecimento das escrituras sagradas, das profecias. E quando eles chegam naquele lugar, eles falam: nós viemos para conhecer o menino que é chamado de rei dos judeus. Quando eles fazem isso, Herodes fica doido da vida, Mateus.
Porque Herodes recebeu um título de Roma. Herodes o Grande recebeu um título de Roma. Que título, pastor? Rei dos judeus. E Herodes tinha um medo de perder o seu trono. Herodes tinha um medo, nego, de perder a sua posição. Porque tudo que Herodes fazia, ele fazia para... Quem tem medo de perder posição é porque nunca soube o lugar aonde ele se encontra. Ah, está levantando muitos cantores na igreja, muitos levitas na igreja. Então eu não quero mais me envolver porque eu tenho medo de perder posição. Cara, você já está perdido faz tempo. Porque quem sabe a posição que tem, isso daqui não é lugar de disputa. Isso aqui é um lugar de adoração. Tem lugar para A, tem lugar para B, tem lugar para C, tem lugar para todo mundo. Só que Herodes não pensava assim. Herodes entra em crise. O anúncio de um menino que está nascendo deixa Herodes apavorado. Irmã Mariana, você quer ver? Eu relatei aqui alguns casos só para você ter noção de quem era esse Herodes. Eu disse que se a gente fosse falar dele aqui, a gente ia levar muito tempo. Mas eu só vou passar um pano de fundo para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia como que a história desse cara era manchada de sangue. Manchada de sangue, de tantas atrocidades. Tudo porque ele tinha medo de perder o trono. Herodes o Grande, só para você ter ideia, ele casou, sabe quantas vezes? 9 vezes. Ele percebia que aquela mulher que ele casou tinha pretensão de tomar o trono no lugar dele. Ele não só separava, ele matava também a mulher. Matava a família da mulher. Você quer ver mais? Herodes o Grande destronou a dinastia heróica dos Macabeus, dizimou toda a família dos Macabeus até o último herdeiro. Mandou assassinar 45 aristocratas, membros do Sinédrio, ou seja, mais da metade do Sinédrio, que era composto por 71 membros, com medo do que eles pudessem ser uma ameaça ao seu trono. Por outro lado, tentava conquistar a simpatia do povo judeu por meio da ampliação majestosa do templo. Sabe o templo lá de Jerusalém? Herodes, ele matava os sacerdotes, ele matava a boa parte das pessoas que faziam parte do Sinédrio, e com uma forma de manipular o povo, ele dava coisas para o povo. Olha a mente macabra desse cara. Herodes também mandou matar 300 oficiais da corte. Casou-se, olha o nome, com Mariana, que não é a Mariana que está aqui. Casou-se com Mariana, uma mulher da nobreza, e com medo da concorrência da família dela, olha só, com medo da concorrência da família dela, forjou acusações contra eles, inventou história contra eles, inventou acusações contra eles e mandou matar todos eles. Os familiares de Mariana, todos morreram, porque ele tinha medo que eles pudessem tomar o seu trono. A pedido de sua sogra, Alexandra, nomeou Aristóbulo, seu cunhado, como sumo sacerdote. Quando este tinha apenas 17 anos, mas como Aristóbulo granjeou a simpatia do povo, ganhou a moral com o povo. Sabe o que Herodes o Grande mandou fazer com ele? Mandou matar ele afogado. Você quer mais? Horrorizada com a crueldade de Herodes, Alexandra tentou fugir para o Egito, para o abrigo de Cleópatra, e para iludir a polícia que vigiava, tentou simular um enterro, fingiu que estava morta, mas ela foi descoberta. E o que aconteceu com ela? Morreu. Ou seja, ninguém se levantava no caminho de Herodes que poderia sequer ter um risco de assumir o seu trono. Herodes mandava matar.
Herodes dava um jeito de parar. Mas um menino, Adriana, está deixando o rei Herodes de cabelo em pé. E Herodes fica tão preocupado com o que vai acontecer, que ele chega até esses magos, esses homens sábios, e tenta ludibriar eles com a conversa, dizendo assim: Mateus, quando vocês descobrirem aonde ele for nascer, vocês me avisam, porque eu também vou lá e vou adorá-lo. Ele queria adorar da boca para fora, mas o seu coração maquinava o desejo de sangue. Ele dizia que queria adorar o Senhor Jesus, mas o seu coração era de um assassino. Parece simples para nós, mas não é tão simples, gente. Quando surge a notícia de que está surgindo um novo rei em Israel, os judeus ficam com medo, porque o rei que está no comando é um psicopata, é um louco, que faz de tudo para que ninguém tome o seu trono. Vocês conhecem a história? Quando os homens vão até o lugar em que Jesus está, e eles não retornam, termino aqui, tenho 5 minutos, e eles não retornam, nego, pelo caminho que eles vieram. Olha que interessante. Eles vieram, encontraram Jesus, e depois que tiveram um encontro com Jesus, eles não voltaram mais pelo mesmo caminho. Porque quem encontra Jesus não tem como mais levar a vida que levava antes. Quem encontra Jesus, ele tem a sua vida transformada. Se ele xingava, agora ele não pode xingar mais. Se ele saía espancando qualquer um para a rua aí, Adriana, hoje ele não pode espancar mais. Porque a sua vida é transformada. Esses homens vão, presenteiam Jesus com 3 elementos. Quem se lembra quais foram os elementos? Nós lemos, para a gente terminar. Tem muita coisa aqui para falar, mas eu não vou falar que não vai dar tempo. Havia uma tradição judaica. Quando você visitava rei, você não levava farinha. Quando você visitava rei, você levava algo que representa a realeza. O que representa a realeza, gente? Me ajuda aí. O que representa a realeza, Mariana? O que apresenta? Quando você se lembra de um rei, o que você lembra? Coroa. E a coroa é feita do que de um rei? Ouro. Quando você visita um rei, você leva ouro. Aqueles homens me ensina, Adriana, que mesmo que haver dificuldade, porque é bonito a gente falar deles indo lá visitar Jesus, só que eles saíram de um extremo, Camille, e foram para um outro extremo. A Bíblia não fala, mas imagina o tanto de dificuldade que esses caras enfrentou no meio do caminho para chegar até Jesus. Sabe o que esses homens me ensinam, Iago? Que mesmo que esteja difícil, persevera. Wachai, wenaicho, remando, rebia. Quando tudo estiver difícil, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: insista. Vamos aprender com esses homens. Saíram de um lugar difícil. Agora, quando chegam em Jerusalém, tem a sua vida correndo um sério perigo. Porque eles têm um segredo. Eles têm a notícia de que o rei está nascendo. E nós também temos uma notícia boa.
Qual notícia, pastor? O nosso rei que está vivo, a qualquer hora vai raiar nos céus da glória. E toda dificuldade desse mundo não será o bastante para impedir o meu rei. Herodes não pôde impedir o meu rei de nascer. Herodes não pôde impedir o menino de crescer. Aleluia. Por mais que seja difícil, a palavra para nós nessa noite é: persevera. Aqueles homens vieram distante e trouxeram consigo 3 presentes. Primeiro, ouro. O ouro, eles estavam dizendo: reconhecemos que esse menino, de fato, é o rei dos reis. Segundo presente que eles levam: incenso. Sabe o incenso, do que ele faz parte naquele contexto, naquela época? Incenso era oferecido para divindades, para deuses. Quando eles levam incenso, eles estavam dizendo: Mariana, reconhecemos que esse menino é um Deus. Mas não bastasse levar ouro representando ele, rei. Não bastasse levar incenso, que eles estavam dizendo que ele era Deus. Mas eles também levam mirra, dizendo que ele também haveria de morrer. Nós aprendemos que Jesus ali naquela casa, quando aqueles homens entram na casa, com o ouro eles estavam adorando ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com o rei também, com o incenso, eles também estavam dizendo que aquele seria o sumo sacerdote eterno. E como o último elemento, a mirra, eles estavam dizendo que ele seria aquele que haveria de morrer e de nos salvar. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo, você que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Oh Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui como aqueles homens. Nós colocamos diante de Ti todo o nosso ouro, toda a nossa prata. Aqueles homens me ensinam que tudo que eu tenho também pertence ao Senhor. Minha casa te pertence, os meus bens te pertencem. Eu aprendo com esses homens que nós devemos nos prostrar diante daquele único merecedor de toda a glória, Jesus, o Rei dos Reis, o profetizado por Miqueias, a raiz de Davi, aquele que Miqueias um dia disse que no trono de Davi nunca faltaria lugar, pois um rei assumiria o seu governo e seria como um pastor que pastoreia as suas ovelhas. Feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero que você tire um momento para você orar agora. Você que está aqui, você que está na sua casa. Receba a presença de Deus nessa noite. Por mais que as lutas estejam difíceis, Jesus vai te dar força para você vencer as batalhas. Jesus vai te dar um escape nessa noite. Todos aqueles que se levantaram contra o meu Jesus já morreram, mas o meu Jesus continua vivo e continua sendo celebrado.
Digno, digno é, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, meu Senhor. Você pode adorar o Senhor, você pode fechar os seus olhos, levantar a sua mão e começar a dizer palavras que adorem o nome dEle. Digno és, meu Senhor. Você pode adorar o Senhor Jesus, diga que Ele é santo. Eu estou sentindo, ó Pai, a sua unção dentro dessa casa. Pega esse meu irmão nessa noite, encha ele com a tua graça. Por mais que há Herodes gritando que ele vai perder, que ele vai morrer, que ele não vai vencer, eu profetizo no nome de Jesus, que o meu rei que vive, dará um escape para ele nessa noite. Dará um escape para você nessa noite. Receba da parte de Deus o livramento. Receba da parte de Deus o livramento. A palavra de Deus diz que o anjo visitou José em sonho e disse para José: foge-te por o caminho que eu te mostrarei. Vai para aquele lugar, pois eu estou dando um escape. Eu profetizo no nome de Jesus. Haverá um escape na tua empresa, diz o Senhor Jesus. Haverá um escape na tua casa, diz o Senhor Jesus. Haverá um escape nas tuas finanças, diz o Senhor Jesus. Tu não ficarás desprovido. Deus está entrando com a providência que tu necessita. Receba nessa noite a presença de Deus. Isso, tem como erguer mais esse fundo aí, nego? Eu estou sentindo a presença dele. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor. A esperança viva. Oh Jesus, tu és lindo. Tua presença. Isso, fecha os seus olhos aqui, você que está aqui. Nós vamos cantar esse hino, já vamos embora para a nossa casa. Oh Jesus, abraça esse teu filho que veio aqui. O Senhor sabe o que ele precisa. Ah, Jesus, tu está vivo e é celebrado nesse lugar, Jesus. Conhecereis a verdade te libertará. Pelo poder da palavra, receba a presença dEle. Eu provei e vi o mais doce amor que me leva a esperança viva. Tua presença, tua presença. Sinta a presença dEle. Declare: santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos aleluia, por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem. Isso, adore ao Senhor. Se sentir vontade de falar línguas estranhas, solte. Tenha liberdade, cante cânticos novos.
Senhor, tua presença. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Quero te louvar pela vida dos teus filhos que vieram aqui nessa noite. Que há um escape. Nós não estamos andando sem direção. Por mais que Herodes tenta nos ludibriar, tenta nos enganar, nossa direção não vem da terra, nossa direção vem do céu. Guia-nos pelos caminhos certos, ó Pai. Sabe quem que foi que disse para eles: não volte mais para esse caminho? Não foi o homem, mas foi Deus. Não seja guiado pela terra, seja guiado pelos céus. Não seja guiado por homens, mas seja guiado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Oh meu Deus, se pudesse a gente ficava mais aqui, né? Glória a Deus. Irmãos, sábado agora nós teremos um culto especial, celebração dos jovens, vocês são nossos convidados. Domingo temos aqui celebração da família, vai estar ministrando aqui a jovem Camille. Deus vai usar ela, nós vamos estar aqui na intercessão. Você que está aí nos acompanhando pela live, Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, que nós dizemos amém. Graças a Deus. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, se quiser ofertar, tá bom? Pode vir aqui em cima. Aqui está o gasofilácio, você já esteja ofertando, colocando também a sua oferta, o seu dízimo na casa do Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus.